ótima tarde a você ligado na programação da Rádio Alfa, a rádio que te move. Eu sou Vinícius Alves, esse é o nosso Alfa Resenha, que chega para mais uma edição. Hoje, quarta-feira, dia 24 de janeiro, estamos aqui em nossos estúdios para comandar esse programa que é uma delícia. Muito assunto hoje e mais uma vez eu conto com a participação dele, Cacau Arbex. Cacau, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Vinícius, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É isso aí, vamos aí para mais uma Alfa Resenha nessa quarta-feira, que é o Dia Internacional do Futebol, né? Sempre é o dia de meio de semana com mais movimentação normalmente na parte esportiva, na parte futebolística, e vamos passar para vocês essas informações, né? E tudo que aconteceu, apesar que hoje, né, tudo dividido durante toda a semana, né? Terça e quinta também tem igualmente vários jogos, né? Mas a quarta sempre tem aquele charme a mais aí, isso é que nós vamos passar para vocês. Um bom programa para todos. Isso aí, Cacau. Quarta-feira, antigamente era o principal dia, né, durante a semana do futebol, do esporte, mas hoje tem bastante assunto. Vamos comentar sobre as partidas de ontem, os jogos de hoje, e vou te contar, hein, Corinthians do céu, é papelão atrás de papelão, vou te contar, hein. Bom, lembrando que vocês podem participar com a gente mandando sua mensagem aqui na nossa live no Facebook e também pelo WhatsApp da Rádio Alfa. Participe conosco aí, mande o seu recado. Muito bem, Cacau, vamos começar então falando de Paulistão, porque ontem já começou a segunda rodada e a chuva que castigou o gramado lá do Distrital do Inamar em Diadema nessa terça dificultou a partida para Água Santa e Botafogo, mas não impediu que ao menos um gol saísse. Na bola parada, em cobrança de pênalti, o meia argentino Leandro Maciel deu ao tricolor de Ribeirão Preto a sua primeira vitória no Campeonato Paulista. O lance, um toque no braço do Juan, dentro da área aos 32 minutos do segundo tempo, gerou polêmica. O atacante português Thiago Alves cobrou e o Igor Vinhas defendeu. E depois de uma confusão entre os jogadores, a arbitragem, orientada pelo VAR, apontou invasão de atletas do Água Santa e mandou a penalidade ser batida outra vez. O Maciel cobrou com força e garantiu o triunfo botafoguense por 1-0. E olha só, hein, o primeiro na história do clube diante do Netuno. E agora, depois de ter vencido o RB Bragantino fora de casa, o Água Santa não pegou embalo. E com a derrota em casa para o Bota, ficou com 3 pontos no grupo B, mas ainda na liderança. Já o Pantera somou seus primeiros pontos e foi à terceira posição no grupo D, ao lado do São Bernardo. E na chave, o São Paulo está no topo com 4 pontos. Vamos falar daqui a pouco do jogo do São Paulo. Mas é isso, Cacau. Água Santa, atual vice-campeão, estreou bem, né? Fora de casa, venceu o Bragantino por 1-0. Aí ontem, atuando em seu estádio, em seus domínios, acabou sendo derrotado pelo Pantera por 1-0. Muita chuva lá, a partida com o campo pesado em Diadema. O jogo truncado, né? Parecia que ia ser o 0-0, daí tivemos essa penalidade aí muito contestada, tanto a marcação do pênalti, como também o juiz ter mandado voltar, né, após o erro do jogador do Botafogo. Mas algumas curiosidades, né? Então o Água Santa, o equilíbrio desse campeonato paulista, né? O Água Santa vai em Bragança Paulista, ganha do Bragantino, sexto colocado no último Brasileirão. Série A, ganha do Bragantino fora de casa e perde em casa pro Botafogo, né? Que tinha sido derrotado em casa pro Santos, que foi um time rebaixado da Série A. Então aí dá pra gente ver o equilíbrio. Isso aí mostra também aquilo que eu falei, que o Água Santa é candidatíssimo ao rebaixamento aí, né? Pra Portuguesa ficar... Talvez vai brigar aí com a Portuguesa pra uma das vagas aí desse rebaixamento. Era a minha previsão antes do início do campeonato. Essa derrota na boate lá de Diadema, né? Porque realmente confirmou que eu tinha falado da... As suas impressões se confirmaram. Se confirmaram, né? Que eu vi o jogo
da Copa São Paulo, né? Do Água Santa lá no estádio lá em Diadema. Ontem muito escuro, né? Eu não sei se é posição de câmera, porque lá é meio estranho para transmitir jogo, né? Mas... E ainda que quando tem transmissão na TV, as câmeras hoje são avançadas, né? Conseguem melhorar o foco, a claridade, sim, assim, né? Não é o que você enxerga na TV que a torcida está enxergando no estádio. Exatamente. Também, e os jogadores. Exatamente, e mesmo assim me parece muito escuro, né? Eu não sei se é uma impressão, eu fiquei com isso na cabeça, mas eu não... Isso foi uma curiosidade, né? Mas ontem estava talvez um pouquinho melhor a imagem do que no jogo da Copa São Paulo. Mas enfim, o Botafogo consegue essa sua reação, né? Depois de perder para o Santos em casa, e o Água Santa, que poderia embalar, acaba perdendo em casa para um time do interior. Perde pontos importantes, né? Se o Água Santa tem o interesse de tentar repetir a campanha do ano passado, que eu acho muito difícil, né? Repetir em qualquer ano a campanha do ano passado vai ser muito difícil para o Água Santa, e agora essa derrota para o Botafogo provavelmente não estava nos planos, né? Como a vitória sobre o Bragantino fora, acho que também não estava nos planos. Essa derrota para o Botafogo também não estava nos planos do Água Santa, mas vamos ver a sequência do campeonato e comprova o equilíbrio desse campeonato paulista. Não, sem dúvida alguma. O Botafogo volta a jogar no sábado às 5h15 contra o Bragantino em Bragança. Já o Água Santa enfrenta o Santo André domingo às 7 da noite no Bruno José Daniel. Você está falando da Água Santa agora, Cacau? Fiquei lembrando aqui, né? Você falou, o Água Santa dificilmente vai repetir a mesma campanha. Eu lembrei aqui rápido de duas equipes que até pouco tempo estavam na elite e incomodavam, né? Primeiro foi o Audax, o Audax, né? Que era da época do Diniz. Em Osasco, né? Osasco. Foi muito bem, né? Chegou a ser finalista de Campeonato Paulista também, perdeu para o Santos, né? Eliminou São Paulo e Corinthians, né? Naquela época do Sidão e todos os outros jogadores. E outro que está mais capenga ainda, o Audax, acho que tá na 3ª divisão do Paulista. Teve aquela campanha surpreendente e depois não conseguiu se manter. E outro que eu lembro agora é a Penapolense também. Que vira e mexe incomodava bastante lá, sempre se classificava, e hoje está na 4ª divisão, sim, do Paulista. Nesse mesmo campeonato que o Audax foi finalista, a Penapolense foi semifinalista, estava ganhando o jogo do Santos na Vila, quase tivemos uma final Penapolense e Audax na época, e a Penapolense acabou perdendo, tinha eliminado, se não me engano, não foi o São Paulo naquela época, mas foi o time grande, né, na fase anterior, e quase vence o Santos, e agora aí tá. E a gente tem vários exemplos, né? Se a gente for pensar se a gente for mais adiante ali, essa equipe do Matonense, por exemplo. O Matonense foi uma equipe que frequentou a primeira divisão, o Velo Clube de Rio Claro, foram equipes que frequentaram a primeira divisão por anos, fizeram campanhas boas, acabaram caindo de divisão e nunca mais conseguindo se recuperar. E mais próximo da gente aqui, a gente tem que falar do 15 de Jaú também, né? 15 de Jaú que tem grandes campanhas, grandes times montados. Minha infância, minha adolescência, eu passei indo assistir jogo em Bauru e Jaú. E o 15 tinha times muito bons, né? Ganhava dos times grandes lá. O Corinthians passava apertado lá. Vi várias vitórias do 15 sobre o Corinthians lá em Jaú, né? Principalmente o Corinthians. E vi vitórias sobre o São Paulo, sobre o Palmeiras, né? E o 15 hoje me parece também está na 4ª, na 3ª ou 4ª. Na 4, né? Então são essas equipes do interior. E esses emergentes que você bem citou aí, né? O Penapolense e o Audax foram mais recentes, né? Mas a gente vê isso. E é muito legal também ver esses times, alguns outros emergentes. A gente vê o Novo Horizontino, que tinha sumido, né? Depois de ter sido vice-campeão naquela final caipira contra o Bragantino. Hoje faz boas campanhas tanto no Campeonato Paulista quanto no Brasileirão Série B, quase subiu para a Série A. A gente vê o Mirassol, a gente vai falar agora também, né, do Mirassol daqui a pouquinho, né? São equipes o São Bernardo, né, são equipes novas que estão renascendo. O próprio Bragantino, né, depois da Red Bull, são equipes que estão renascendo. Outro também que eu lembrei aqui, São Caetano também, que teve momentos de glória, também não há muito tanto tempo assim, e hoje, né, vai transitando aí pelas divisões inferiores, inclusive do futebol paulista. O Caetano, se não estou enganado, caiu para a 4ª divisão. É a 3ª ou 4ª. Então, complicado mesmo. Bom, Cacau, prosseguindo aqui com o nosso Alfa Resenha, primeiro giro na nossa live, vamos ver quem está chegando aqui para nos acompanhar nessa quarta-feira, meião de semana. É isso aí.
Estamos aqui com a Gislaine Oliveira, né? Lá em Vitoriana, nos acompanhando e dando o boa tarde. Valeu, Gislaine, boa tarde. O Carlão está aqui, boa tarde a todos. Agora não sei se está em Anhembi ou em São Carlos, acho que está em São Carlos ainda, né? Deve estar. Não sei se tem que tá rolando a competição lá. Ele ainda tá. Fica ligado aí, Carlão, que daqui a pouco a gente traz informações aí em primeira mão, graças ao senhor, hein? É isso aí. O Yuri está aqui. Né? Boa tarde, meu time é incrível, ele treina jogadores para os adversários agora. Daqui a pouco falaremos sobre isso. Mais também, um papelão, hein? Meu Deus do céu. É óbvio que ele está falando do Corinthians, né? Professora Deia Souza, boa tarde, boa quarta-feira a todos. Obrigado aí para a professora. Muito obrigado, Andréia. Seja bem-vinda. A Andréia Jimenez também está aqui dando boa tarde pra gente. Uma ótima tarde aí para Andréia. Eu tô dando uma fuçada aqui, Cacau. A fotinha aqui é um perfil de chefe doces. Isso. Então, bom, por favor, né? Manda uns doces aqui pra nós aqui no nosso estúdio, por favor. É isso aí. Brincadeira. Bom, mas se quiser também, fica à vontade. É isso aí. Seguindo aqui, Cacau, agora eu vou falar do tricolor, hein? São Paulo e Mirassol empataram em 1-1 pela segunda rodada do Campeonato Paulista, num jogo equilibrado, mas com reclamação tricolor. A equipe do Thiago Carpini, visitante, saiu atrás do Mirassol e empatou no fim do primeiro tempo. E chegou a virar com menos de 1 minuto na segunda etapa, mas o árbitro Lucas Belotti, acionado pelo VAR, anulou o que seria o segundo gol de Galopo na partida, por entender que o Caleri, impedido, atrapalhou o goleiro Muralha. Com esse empate, o São Paulo permanece na liderança do grupo D com 4 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo São Bernardo, que enfrenta o Guarani nessa quarta-feira. O Mirassol foi a 2 atrás do Corinthians, que tem 3 pontos no grupo C. Então tá aí, Cacau, São Paulo e Mirassol ontem. São Paulo na bronca aí, poderia ter saído com resultado melhor lá no interior. Eu acho que na bronca com razão, né? Eu não consegui ver o que o árbitro marcou ali, né? Parece que o Caleri estava atrapalhando o goleiro. Né? Teve lance muito pior, né? Não sei se ele participou diretamente do gol, né? Eu acho muito... Assim, pode ser marcado, porém eu não vi essa interferência toda no Caleri. Confesso que eu fiquei bem, eu vi depois, né? Não acompanhei o jogo ao vivo, né? Mas acompanhei depois os lances. Eu achei que foi muito estranho, pelo menos a anulação desse gol aí. Eu acho. Mas sobre o jogo foi uma boa oportunidade. Eu acho que o São Paulo jogou relativamente bem, né? O Mirassol é uma boa equipe. Impôs bastante trabalho para o São Paulo, né? Principalmente no primeiro tempo. Conseguiu seu gol, o São Paulo reagiu, empata o jogo, teve esse gol anulado, no meu modo de entender muito mal anulado, né? E depois o São Paulo teve mais 2 ou 3 chances ali mais claras que poderia ter vencido o jogo. O jogo também serviu para o treinador tricolor acabar mexendo bastante na equipe, né? Colocando jogadores que não atuavam faz tempo, o Ferrares e o próprio Galo. Galo foi bem ontem. Foi bem, né? Acabou fazendo gol, teve esse gol anulado, né? E hoje eu vi a estatística, lá fazia 324 dias que ele não marcava um gol, né? Só de pênalti contra o Botafogo. Tá que nem o Cacau, né? Parecido. Esse ano eu não marquei, mas já dei 5 assistências. Eu quero saber depois do seu desempenho ontem à noite. Exatamente. Na associação. Mas enfim, uma boa partida aí do tricolor. O treinador Carpini conseguiu mexer bastante na equipe, dar jogo para toda essa turma aí que pode vir a atuar. Ele está conhecendo os jogadores, né? E foi um bom resultado, porém, devido ao gol anulado, o São Paulo sai chorando, porque poderia ter sido melhor do que o empate. Mas se você empatar com o Mirassol lá em Mirassol, não é fácil. É jogo complicado. O São Paulo traz um ponto.
Não posso falar que ficou de bom tamanho devido a quando tem erro de arbitragem é complicado, né? Porque se o São Paulo faz 2-1 ali, lógico que poderia o Mirassol empatar, poderia até virar o jogo, mas não pode falar que mas seria uma boa vantagem o São Paulo poder jogar no contra-ataque. A equipe que está em vantagem normalmente consegue dominar as ações aí, jogar do jeito que gosta. Mas enfim, foi um bom resultado para o São Paulo. 1-1 e mais um bom jogo do São Paulo na temporada. Estou gostando de ver. Muito bem, o que eu tô achando meio estranho ainda, Cacau, não me acostumei, é voltar a ver o São Paulo jogando com numeração preta. Fazia tempo, né? Muito tempo foi vermelho, agora esse uniforme novo do São Paulo, com a numeração preta, eu estranho um pouco ainda. Talvez para destacar, né? Lembra um pouco mais o Botafogo do Ribeirão do que o próprio São Paulo. Exatamente. Não, mas talvez para destacar o número, às vezes alguma... É inteligente, né? Para quem tá acompanhando da televisão a própria arbitragem, fica mais fácil identificar o jogador. Mas se você for pensar em tradição, não é legal, né? Pensar sempre no número vermelho, né? Mas tudo que vem para facilitar, né, a transmissão, quem está no campo, né, a própria identificação do árbitro, veio pro bem. Exatamente. Bom, e agora? O Tricolor volta a campo sábado, quando ele enfrenta a Portuguesa lá no Morumbis, para sua alegria, às 6 da tarde. E o Mirassol joga no dia seguinte, às 7 da noite, contra o Novo Horizontino, mais uma vez em casa. Então tá aí, esse é o panorama do São Paulo, que abriu a rodada para os grandes ontem, terça-feira. Seguindo aqui na live, temos mais comentários. Vamos lá. Turquinho, Mauad, sempre também presente, obrigado aí pro Turquinho. Boa tarde, Cacau, Vinícius e audiência amiga. O que acontece com as equipes do interior que se despontam, mas não conseguem se manter por mais tempo? Seria patrocínio? Eu acho que é um conjunto, minha opinião, um conjunto de fatores. Patrocínio é um deles. Eu acho que quando a equipe tem um calendário do ano inteiro, né? E eu não vou incluir nesse calendário essa Copa Paulista, né? Porque a Copa Paulista realmente não tem um para encher linguiça, vamos falar assim. É o campeonato que eles criaram para ninguém ficar parado muito tempo. Exatamente. E a gente dá o exemplo do Água Santa, que foi vice-campeão paulista, não tinha um calendário nacional, acabou ele próprio desistindo. Preferiu abrir mão de disputar a Copa Paulista. Então ele fica um bom tempo, né? Muitas equipes ficam 6 a 7 meses. O Água Santa chegou a ficar 8 meses parado. 8 meses parado ano passado. Foi a final do campeonato, inclusive fez contrato com os jogadores, até eu lembro que nunca esperava chegar na final, fez o contrato de jogadores até, não sei se era 5 de abril ou coisa parecida, e aí, a final foi adiada uma semana, teve que se virar para estender o contrato dos jogadores, foi coisas desse tipo. Então eu acho que a falta de um calendário nacional faz com que isso aconteça, a falta do patrocínio, a falta do dinheiro, a falta aqueles dirigentes que realmente gostavam do clube, que se empenhavam e iam atrás, tudo. Eu acho que isso está acabando no futebol. Você via em Bauru, por exemplo, que a gente via o Amantini, Damião Garcia, né? Damião Garcia depois, né? O Damião Garcia era como uma espécie de uma Leila porque ele era dono da Calunga e acabava patrocinando o Corinthians e o Noroeste, né? Família Garcia lá, então acabou isso, por exemplo, em Bauru, daí tinha mais antigamente o Ripoli no Piracicaba, né? No 15 de Piracicaba, Romeu Ítalo Ripoli, era um dos maiores dirigentes do interior, né? No senhorzinho, ele mandava no 15 de Piracicaba, ele era vinculado o nome dele. No Bragantino, que agora virou a empresa, né? Tem a Red Bull por trás, mas tem o Nabi, por mais que Nabi Abichedi, né? A família Chedi comandava o Bragantino. É o nome do estádio hoje em dia, né? Exatamente. E a gente não tem mais essa figura do dirigente que é o cara que banca o time, que gosta do time, que vai atrás. Tem alguns com outros interesses, natural também nesse meio, mas hoje a gente vê muito essa profissionalização de dirigentes que não tem aquele amor, aquela coisa pro clube. E o clube, você manter um clube num campeonato, por exemplo, de primeira divisão por 3 meses e depois não ter mais jogos interessantes durante 9, não é viável você manter um time profissional. Então eu acho que passa muito por aí. Acho que, não sei se a sua opinião é a mesma, tem mais a acrescentar, Vinícius. Eu acho que tem essa parte da paixão também e a parte do investimento, né? Falando de São Caetano. No início dos anos 2000 tinha muito a questão da prefeitura também, né? O senhor Nairo Ferreira, presidente do São Caetano na época, aquilo lá era um negocião para eles também. Sim.
Aí teve o caso da morte do Serginho, que é aí que começou a derrocada do São Caetano também. Eu lembrei aqui rapidinho também de equipes que eu sinto falta. O Paulista de Jundiaí, o Mogi Mirim também, por muito tempo foi bem, que está escanteado também nas últimas divisões do Campeonato Paulista. Mas eu acho que é isso, né? Comercial de Ribeirão Preto. Comercial Bafo, né? Então são muitas equipes que a gente sente falta. E muito por conta também, Cacau, que o Paulista antes era mais inchado também, né? Também. Agora esse ano são 16 equipes só, mas chegou a ter com o Paulista com quantos times já? Não, já teve com uma vez que tinha módulo vermelho, já teve diversas que falam que o São Paulo foi rebaixado. Falam que o São Paulo rebaixado eram 30 equipes. Então. E o campeonato era bem mais estendido, né? Ia até julho, agosto. Então era um campeonato maior e mais interessante economicamente, financeiramente. Hoje o torcedor, a imprensa, o pessoal trata o campeonato regional como um preparativo para o campeonato brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Muitas vezes até atrapalha, né? A exemplo, o Carioca, o Fluminense, o Vasco, o Flamengo estão jogando com a molecada. Exatamente. Então tem essa parte. Então isso aí dificulta muito. Deve ser muito difícil trabalhar com equipes do interior que não tem um calendário nacional o ano todo. Muito bem, mais comentários aí, Cacau. O pessoal está empolgado hoje no nosso programa. Muito obrigado a todos. Isso aí, o Yuri falando, quando se pediu os docinhos aí, ele falou, brincadeira, mas por que não? Exato, inclusive, vai que cola. Manda para nós nas lives da AB também. Ele já quer se incluir também, já quer. É isso aí, Yuri. André Gimenez está falando que pode deixar. O Yuri falando, Cacau tem muito mais futebol, rapaz. Acho porque eu comparei com o Galopo, né? Que marcou um gol, faz um ano que ele marcou um gol. Eu marquei 15 no ano passado, né? Então, fiz mais que o Galopo ano passado. Com certeza. Só que ele jogou 3 jogos, ele parou em fevereiro. Mas você começou a marcar no segundo semestre. Segundo semestre, né? Foi depois da associação. Isso é verdade também. O Turquinho falando aqui, Cacau, a história viva do futebol, sempre contribuindo com seu bom conhecimento. Nota 10. Obrigado aí pro Turquinho. Também o Yuri falando, Cacau, nossa enciclopédia futebolística. Obrigado aí pro Yuri. Professora Deia Souza, o Vinícius está no mesmo caminho, concordo. Fala ou não, o São Paulo foi sim rebaixado, senhores. Não vou entrar nessa polêmica. Vamos ter que fazer uma edição especial do Alfa Resenha só para conversar sobre esse assunto. Vez o que aconteceu naquele campeonato paulista de 1990. Turquinho, mas que o Tele falou que caiu, falou. Seguindo aqui com o nosso Alfa Resenha, falar agora dos jogos de hoje. Falar do Palmeiras e Inter de Limeira, que se enfrentam às 9h35 lá no Allianz Parque. Jogo da segunda rodada do Paulista. Atual bicampeão estadual, o Palmeiras ainda busca sua primeira vitória na temporada após estrear com um empate por 1-1 com o Novo Horizontino. O Verdão defende o título com a chance de fazer o Abel Ferreira, agora com 9 taças, igualar Oswaldo Brandão como técnico mais vencedor da história do clube. A Inter de Limeira, por sua vez, tenta a reabilitação depois de estrear com derrota. O Leão chegou a ficar 2 vezes na frente do placar contra a Portuguesa, mas levou a virada aos 49 minutos do segundo tempo. E o duelo também vai marcar o reencontro entre Palmeiras e Emerson Santos, que foi campeão da Libertadores em 2020 pelo Verdão. O Palmeiras hoje do Abel Ferreira, o Piquerez e o Gabriel Menino retomaram os treinos com o elenco desde a última segunda-feira e com isso aparecem como opção para o treinador Abel Ferreira. Só o primeiro, contudo, com chances de aparecer na escalação titular, uma vez que fazia um trabalho de condicionamento físico enquanto o menino está desde outubro sem atuar. E no ataque, por sua vez, o Bruno Rodrigues apareceu bem após ser acionado do banco de reservas e tem chances de conquistar uma vaga na escalação principal. Então, o Palmeiras hoje pode ir com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo, Mike, Zé Rafael, Richard Rios, Veiga e Piquerez ou Vanderlan, Rony e Breno Lopes ou Bruno Rodrigues.
Tá aí, Cacau. Palmeiras em busca da primeira vitória na temporada, depois de ter deixado ela escapar no último lance contra o Novo Horizontino no final de semana. O resultado do Ituano, né? O quê? O adversário do Palmeiras, Ituano. O adversário do Palmeiras hoje é o Ituano. Não, a Inter. Inter de Limeira. Então, a Inter de Limeira, depois de perder para a Portuguesa, né? Em casa, na primeira rodada, vai ter uma pedreira aí contra o Palmeiras, né? Que o Palmeiras que... Nós não fomos pedreira também, rapaz? É? Nós não fomos pedreira também? Foi pedreira, pelo tanto que o resultado foi... Fomos a pedrinha no sapato. Então, não, porque não... Temos que ser realista. Você faz o jogo em casa contra a Portuguesa, é um jogo que teoricamente você tem mais chance de uma vitória. Do que um jogo contra o Palmeiras no Allianz, né? O primeiro jogo do Palmeiras no Allianz no ano. Então, e o Palmeiras, como vem do empate, vai ficar complicado para Inter de Limeira. Esse jogo que já decidiu o Campeonato Paulista de 86. Isso eu nunca vou me esquecer, porque a Inter de Limeira... Por que será? A Inter de Limeira foi a primeira campeã paulista do interior, né? Vinda do interior. Fizeram de tudo para o Palmeiras ser campeão. Os 2 jogos foram no Morumbi, né? Na época as finais eram sempre o mando da federação e sempre mandava no Morumbi. Primeiro jogo 0-0, o segundo jogo a Inter vence o grande time do Palmeiras na época, um grande time do Palmeiras com Éder, Mirandinha, Jorginho e muitos outros nomes aí famosos aí do Mendonça, né, que foi da Portuguesa também, né, saiu da Portuguesa pro Palmeiras, era do Botafogo do Rio, a Portuguesa contratou, né, um grande nome, né, o Vinícius com certeza conhece, se não sei se viu jogar, mas pelo menos ouviu falar, né, do Mendonça, que é um nome famoso aí da Portuguesa, e acabou perdendo a final 2-1 no Morumbi, né, esse jogo é inesquecível, a primeira vez que a gente pôde tirar sarro de verdade dos palmeirenses. Eu lembro muito bem desse jogo aí da Inter contra o Palmeiras, que qualquer dia eu conto a história de 86. 86 era para ser, o São Paulo era para ser o campeão paulista. Não foi, porque antigamente se faziam 3 meses de preparação para uma Copa do Mundo. E o São Paulo cedeu 7 jogadores para a seleção do Tele. Então o São Paulo jogou o Campeonato Paulista inteiro com o time reserva. E quando jogou com o titular, a última rodada da fase de classificação, o São Paulo ganhou da Inter de Limeira por 5-1 no Morumbi, a Inter que depois veio a ser campeã paulista. Mas hoje os tempos são outros, o Palmeiras é o grande multicampeão, grande campeão aí dos últimos anos, né? Favoritaço para ser o campeão paulista, né? Grande favorito também nas outras competições que vai disputar, né? Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, né? Não conta essa Supercopa, Recopa aí, não existe isso. Para mim, nas minhas contas, né, como campeonato. Mas hoje tem uma boa oportunidade de treinar o seu time para essa competição que o Palmeiras dá tanta importância aí, né, que vai ser a semana que vem, e oportunidade de se reabilitar no campeonato depois do empate contra o Novo Horizontino. Apesar de ser um jogo difícil, era um jogo que o palmeirense, acredito que imaginava que poderia voltar com os 3 pontos. Então os 3 pontos hoje são primordiais para o Palmeiras, né, para não começar a ter buchicho, né, ali ter falação, vamos falar assim. E a Inter de Limeira ficou numa situação difícil depois da derrota para o Português. Se perdeu hoje para o Palmeiras. Perca hoje também, que siga zerado na tabela. O Vinícius é palmeirense desde criancinha no jogo de hoje aí. Não, mas enfim, mas é um confronto sempre Palmeiras e Inter de Limeira, dá uma lembrança, né? Nos últimos anos a Inter não está tendo nunca teve mais a mesma sorte, né, do que em 86, mas a gente sempre fica naquela esperancinha que a Inter possa beliscar o Palmeiras. Muito bem, seguindo aqui com o nosso programa, mais um jogo dessa noite. Ituano e Corinthians se enfrentam às 7h30. O jogo será lá no estádio Novelli Júnior, em Itu. Já assistiu o jogo lá no Novelli Júnior? Já foi no Novelli Júnior. Ituano 0, Palmeiras 0. Muito bem. E essa, é a primeira vez que os times se encontram desde as quartas de final do Paulista do ano passado, quando o Galo de Itu derrotou o Timão nos pênaltis em plena Neoquímica Arena. O Ituano entra em campo em busca da reabilitação após uma estreia bastante apagada na derrota para o São Bernardo por 2-0. O resultado colocou o Galo de Itu na lanterna da competição. O rubro-negro ocupa o grupo A e viu o Santos e a Portuguesa liderarem a chave com 3 pontos cada.
Já o Corinthians estreou com uma vitória magrinha, 1-0 sobre o Guarani. E com o resultado, a equipe assumiu a liderança do grupo C do estadual, à frente de Mirassol, Inter de Limeira e Bragantino. Para hoje, a equipe do Ituano. O time titular não funcionou contra o São Bernardo, mas os reservas também não entraram bem. E com isso, o técnico Marcinho não deve promover tantas mudanças. E uma das possibilidades é a entrada do Marlon na vaga do Marcelo Mineiro, que fez um primeiro tempo apagado na estreia e foi substituído no intervalo. Já o Corinthians, Cacau, o Timão tinha expectativa de contar até com 2 reforços para essa partida. Bom, um deles é o meia Rodrigo Garro e o outro era o Mateuzinho, que a gente vai trazer aqui maiores informações daqui a pouco. Só que o Garro precisa ser regularizado, pois não teve a sua documentação aprovada. Para inscrevê-lo, eu acho que vai dar bigode isso aqui também, hein? O Corinthians precisa pagar cerca de 20 milhões de reais para o Tadieres da Argentina. E assim, a tendência é que o técnico Mano Menezes repita a formação da primeira rodada com o Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo, Raniel e Maicon, Matheus Araújo, Matias Rojas, Romero e Yuri Alberto. Então tá aí, outro jogo dessa quarta-feira, Cacau, Ituano e Corinthians, o reencontro pós-classificação do Ituano o ano passado em Itaquera. E lembrando que o Ituano fez uma campanha de rebaixado, né? Quase foi rebaixado, até a última rodada brigava contra o rebaixamento, acabou vencendo um jogo e a combinação de resultados fez com que o Ituano passasse, né? E acabasse eliminando o Corinthians, que tinha feito uma excelente campanha na primeira fase, né? Com muitos pontos acima da equipe de Itu. A equipe do Ituano é bicampeã paulista, né? Eu considero um dos campeonatos, não participaram os grandes. Então, foi 2002, né? 2002 não participaram os grandes, depois teve um super campeonato que o São Paulo venceu o Ituano também, que eu também não considero como campeonato. Mas quando venceu o Santos na final, conseguiu, é um dos poucos times do interior que tem o título paulista, né? Se não me engano, mas o Bragantino e o Bragantino não, a Inter de Limeira e o Ituano são os... E o São Caetano, né? São os 3 únicos que conquistaram esse título, né? São equipes do interior que conquistaram o título. Então nem o Bragantino, nem o Guarani, nem a Ponte Preta, né? Já foram vice e tudo, mas nunca foram campeões paulistas. Mas enfim, e o Bragantino foi campeão paulista. O Bragantino foi brasileiro, o Bragantino em 90, a final caipira, desculpa. Então são 4 equipes que foram campeões paulistas, uma delas é o Ituano. E o Ituano sempre vai dar trabalho, está na Série B do Brasileirão, é um time... Só que o Ituano é aquela coisa, né? Ele sempre tem um time médio, fica ali, faz uma graça no campeonato, mas nunca chega, né? De tempos em tempos, causa essa surpresa, ganhou esse título em cima do Santos, eliminou o Corinthians no campeonato passado, tem algumas... Às vezes acontecem algumas surpresas no campeonato com relação ao Ituano. A gente vê um Corinthians que a gente vai falar mais sobre isso, mas está perdendo a sua credibilidade no mercado, a torcida não acredita, não sabe mais em quem acreditar. Isso aí pode influenciar o time dentro do campo, acontece disso, né? O jogador não é ser humano, ele acaba absorvendo as coisas que acontecem no dia a dia do clube, né? Então a gestão do Corinthians começa desastrosa, isso aí não refletiu no campo por causa da vitória sobre o Guarani no primeiro jogo, mas agora tem um jogo muito mais difícil contra o Ituano fora, né? Mas é um jogo com cheirinho de empate. Vamos aguardar aí. E que situação, né? A gente vai falar daqui a pouco na sequência aqui, mas o Corinthians tem jogador, mas não tem, fica lá, mas não pode jogar. É complicado. Esse Augusto Melo aí tá fazendo papelão atrás de papelão, viu? Prosseguindo aqui, Cacau, mais comentários na nossa live, tem mais gente chegando. Vamos lá. Patrícia Canciano, nossa São Paulina aqui, boa tarde a todos. Eu sabia que ela ia comentar isso. A gente já comentou, viu, Patrícia, tem a mesma opinião. O ano já começou com o VAR errando e prejudicando o futuro campeão de tudo esse ano. Patrícia, otimista, só, muito otimista. Eu espero um dia ser assim. E o Yuri cornetando aqui o Corinthians, né? Cadê o Vai de Bet e seus milhões?
Esse outro assunto espinhoso aí, acho que tem muito caroço nesse angu aí, viu, Cacau? Se o pessoal for mexer, se vai de beta aí, eu acho que vai dar mais dor de cabeça do que outra coisa pro Corinthians, do que esses milhões aí que ele tá dizendo. Que ainda não estão certos. Pois sei lá, viu? Bom, seguindo aqui, vamos falar um pouco mais de Corinthians, Cacau, porque ontem, né, como dissemos, mais um papelão, por que não, né? Papelão. Da parte do seu atual presidente. O Corinthians desistiu da contratação do Mateuzinho do Flamengo. Depois de não chegar a um acordo em relação aos termos propostos pelos cariocas para o empréstimo válido por uma temporada, o presidente Augusto Melo comunicou oficialmente às partes interessadas a desistência. O Flamengo já avisou o Mateuzinho que o atleta tem que se reapresentar ao clube entre terça e quarta-feira. O atleta de 23 anos, que vinha treinando no CT Joaquim Grava, será reintegrado ao grupo dirigido pelo Mário Jorge, que enfrentará a Portuguesa no próximo sábado pela 4ª rodada do Carioca. O Timão não entrou em acordo com as condições propostas pelo Flamengo para liberar o jogador por empréstimo. O Corinthians exigia alguns ajustes nos termos apresentados pelo Flamengo. Não concordava com o valor dos direitos econômicos. O Flamengo estipulou 11 milhões de euros por 100% dos seus direitos. Queria que fosse colocada uma taxa de vitrine em caso de venda e também se opunha à cláusula que permitia ao rubro-negro chamá-lo de volta a qualquer momento. No início das negociações, o Flamengo nem cogitava fixar o valor dos direitos econômicos. Via o empréstimo como uma possibilidade de fazer o jovem crescer e voltar ao clube em outro patamar. E em entrevista coletiva, inclusive, na estreia do Carioca, o Tite deixou claro que contava com o Mateuzinho para a sequência do trabalho. Revelado pelo Londrina, ele chegou ao Flamengo em janeiro de 2019, ficou na equipe sub-20 e estreou no time principal em setembro do mesmo ano. Desde então disputou 152 jogos com a camisa rubro-negra e atualmente é um dos 3 laterais direitos do elenco, disputando posição com o Varela e com o Wesley. No Corinthians, o Mateuzinho era considerado um reforço importante para disputar posição com o Fagner. Atualmente com 34 anos, o lateral do Timão oscilou em 2023 e a diretoria espera contar com mais um jogador para a lateral. Em nota oficial divulgada na terça-feira, o Corinthians explicou os motivos que fizeram o clube desistir da contratação. São essas que eu disse, né? Não queria nenhuma taxa, o Flamengo não quis nenhuma taxa de vitrine, o Corinthians tinha proposto 20%, um valor de compra pré-fixado em 11 milhões de euros e essa cláusula do retorno imediato. Então tá aí, Cacau. O Corinthians agora fazendo diferente, né? Antigamente você ia até o clube lá ou até o jogador, apresentava a sua proposta, depois que desse certo você levava o jogador para você. Agora não, o Corinthians agora está fazendo o contrário. Não, fica aí treinando com a gente que a gente vê o que consegue, né? Vamos ver no que dá. Aí não dá, né? O vamos ver o que dá até pode ser interessante, desde que você não anuncie. Ele anunciou, o Corinthians anunciou o Lucas Veríssimo. O cara tá desde o dia 9, dia 19 treinando com o time lá. Exatamente. O cara tá treinando, inclusive no treino aberto que teve no Parque São Jorge, ele apareceu lá, foi ovacionado pela torcida. Tinha esperança que ele ia jogar no outro dia. E mais um papelão. Não existe isso no mundo é a mesma coisa. Você você ficar com o carro do test drive lá com exatamente. Você tem um carro de test drive, você passear na avenida aqui, falar, não, comprei, e você anunciar que você comprou o carro e depois você não ficar. É mais ou menos isso. Ou você, uma empresa chama uma pessoa, a pessoa vai lá, fica na empresa durante um dia para conhecer, para tudo, você anuncia, aí chega no outro dia ele vai para outra empresa. É igual. O Corinthians está sendo usado, está sendo enganado, né? Está sendo usado ou os dirigentes estão se precipitando. Na ânsia de divulgar o negócio, de ser notícia, está fazendo tudo errado. Teve do Lucas Veríssimo, daí foi comprovado, foi uma total falta de habilidade da diretoria do Corinthians. Agora tem do Mateuzinho, foi pior ainda.
O Mateuzinho foi pior ainda, porque ele não tinha conversado. Porque as cláusulas é legítimo o Corinthians exigir algumas coisas aí. Eu acho que tinha que cobrar a taxa de vitrine. Essa história de o Flamengo podia pegar o jogador a hora que quisesse. Então ele estava bem no campeonato lá, não, eu quero ele de volta agora, amanhã. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Mas isso tem que ser discutido lá atrás, antes de você trazer o jogador, antes de você anunciar o jogador. Assinou o contrato? Beleza, vamos. É diferente, teve alguns casos na história que foram diferentes. Renato Gaúcho no São Paulo. Ele veio, vestiu a camisa do São Paulo, mas aí foi mau caratismo dele. Ficou um dia em São Paulo, no outro dia ele estava lá assinando com o Fluminense. Foi mau caratismo. São outras épocas, outras questões. E o Thiago Neves com o Palmeiras também, com o mesmo Fluminense. Veio pro Palmeiras, vestiu camisa, apresentou e não sei o que. Foi um carro no meio da jogada aí, não carro, tinha? Tinham tem muitas histórias. Mas essa vez foi total falta de habilidade do Corinthians. Total falta de habilidade. Dessa do Matheus, tanto a do Lucas Veríssimo quanto do Mateuzinho. Você só pode daquela impressão de virar, então não tem taxa de então não tem taxa de visibilidade, não tem tem que devolver, então eu não quero mais o jogador. Só que olha o vexame que o Corinthians está passando. Tem que fazer tudo isso antes de levar o cara, né? Antes, eu quero, a negociação é assim, eu quero o cara, como que vai ser? Eu quero tanto dinheiro. Não tenho 10 milhões para dar, eu tenho 5. Tem taxa de vitrine, visibilidade não, vitrine, taxa de vitrine. Não tem taxa de vitrine. Aí você decide se você quer ou não quer. Eu quero o jogador a hora que eu quiser. Fala, não, pelo menos ou vai ser na janela, ou dezembro ou junho do ano que vem. E pronto. Pode colocar aquela cláusula de não enfrentar as equipes, né? Exatamente, não enfrentar as equipes. Né? Aí tudo faz parte. Mas não depois que o jogador foi anunciado, tudo você perde o poder de negociação. Você perde totalmente o poder de negociação, porque o Flamengo falou, o Corinthians vai aceitar tudo agora, porque já anunciou o cara e ele não vai. E aí não tem como aceitar, não ter a taxa de vitrine e devolver o jogador a qualquer momento. Aí o Corinthians ficou nessa saia justa. Vai ter problema com o Garro, né? Que na verdade me parece que ele não tem que dar o integral dos 20 milhões. Me parece que tem que pagar a primeira parcela até sábado. Primeira parcela até sábado pro Tajeres, né? Da Argentina. Se não pagar, é mais um mico, né? E essa do patrocínio aí, que o negócio não foi assinado, porque tem a cláusula que você tem que pagar a multa do atual patrocínio do Corinthians. Será que como que chama? Vai da Bet vai assumir, além do maior patrocínio, ainda vai pagar a multa do patrocinador, ou vou tirar esse valor da multa, vai sair do valor que teoricamente iria pro Corinthians? Isso vai dar outro pano pra manga. Então não tá assinado, não tá certo. Não tem que anunciar. Não pode anunciar. O futebol não é assim, né? Corinthians um vexame atrás do outro. Lembrando que começou com aquela história do Gabigol. Gabigol foi a pior até agora. Não foi a pior, né? Foi o início o início da jogada. Muito bem. Bom, eu acho que muito disso, Cacau, passa por conta da necessidade, da ânsia do Augusto Melo em dar uma resposta para a torcida, né? Já que ele mudou a direção, né? Mudou o grupo político que administrava o Corinthians, ele quis dar logo a cara dele, só que ele tá metendo os pés pelas mãos, né? Vai o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Exatamente. Você tem que conhecer o clube, e ele nunca, me parece que ele nunca transitou para esse meio do futebol, não sabe, a palavra muitas vezes não vale nada, é o preto no branco, é o papel assinado. Essa palavra, ele pode ir lá, ele fala com qualquer jogador do mundo, falar, ô Neymar, você não gostaria de vir pro Corinthians, não sei o que, ele vai falar que vem. Todo jogador vai falar, ele nunca vai falar assim, não quero jogar no Corinthians. Não, vamos ver a proposta, não sei o que, só que sabe que não vem. Você tem que ter uma malícia. Ele não teve essa malícia. Talvez ele tenha tido uma conversa com o Gabigol. Gabigol, você tá encostado ele falando, você não viria pro Corinthians? Venho, tal. Mas e a negociação? Quanto que pode? Exatamente. Quanto que tem que girar para tirar um Gabigol do Flamengo, né? Ou qualquer outro jogador de nível desses times. Então, não conseguiu tirar um Mateuzinho do Flamengo? Não conseguiu tirar um Mateuzinho. Você não conseguiu tirar um Mateuzinho. Imagine e com todo respeito, o Lucas Veríssimo, zagueiro. Conseguiu tomar um balão do time lá, assina aqui e vamos continuar. Mas não anuncia, então. Se ele não tivesse anunciado o Lucas Veríssimo,
Tava tudo certo. Foi na véspera lá, o Corinthians seria vítima. O cara tava pronto para jogar não sei o que, aceitou a proposta lá, mercenário, não sei o que. Mas ele foi lá, o Corinthians foi lá, fez a proposta, o cara aceitou e ele, por falta de pagamento, por falta de assinatura, o cara decidiu uma proposta melhor. Tudo errado. Tudo errado. Resumindo. Tudo errado. Muito bem. E vamos lá, Cacau. Tem mais gente chegando aqui na nossa live, repercutindo bastante esse assunto do Corinthians. Exatamente. O Yuri falando que no caso da Vai de Bet só tem caroço, não tem angu. Por aí, né? O Juliano lá em Fortaleza nos acompanhando. Boa tarde aí pro Juliano. O Yuri falando que a diretoria do Timão totalmente excelente, como sempre, né? Selo Paulo Bonfá de qualidade. Aí tá, eu acho que tá conseguindo ser pior que do William, né? O do William não tinha esses micos, não tava? Não, mas o Augusto Melo não tem um mês de presidência, olha quanta coisa já... Quanta besteira já fez, né? Não, só fez besteira, né? Não teve uma coisa, não consegui ver nenhuma coisa boa por enquanto. O Gabriel, né, tá lá em Campinas nos acompanhando aí, um abraço aí pro Gabriel. Final de semana tamo juntos, se Deus quiser. Os pontinhos precoces do Timão, segundo o Yuri. Tem que pegar uma árvore para abrigar tanto mico do meu time. Bem por aí. E a Fabiane também nos acompanhando e dando boa tarde. Opa, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Alfa Resenha. Vamos lá, Cacau, tem mais jogo hoje, hein? Hoje esse aqui eu vou assistir naqueles moldes, hein? Portuguesa e Red Bull Bragantino se enfrentam essa quarta-feira às 7h30 no Canindé. A Lusa venceu de virada a Inter de Limeira no último domingo e o placar fora de casa foi de 3-2, com o último gol do Giovanni Augusto aos 49 do segundo tempo. A vitória na primeira rodada do campeonato resultou na liderança do Grupo A com 3 pontos, levando vantagem no critério de gols contra o Santos. Por mim, o campeonato podia acabar. O Bragantino vem de derrota por 1-0 para o Água Santa no último sábado. O revés na estreia deixou o Massa Bruta na quarta e última colocação do Grupo C, 100 pontos. Após a derrota, o técnico Pedro Caixinha disse que a parte física fez diferença no jogo, já que o Netuno começou sua preparação antes do Bragantino. O Massa Bruta, o objetivo é conquistar a primeira vitória para entrar na zona de classificação da sua chave. Bom, a Portuguesa do Dado Cavalcante tem dúvidas. O lateral esquerdo Marquinhos Pedroso teve um mal-estar no primeiro tempo contra a Inter e pode dar lugar ao Eduardo Diniz. Inclusive fez o segundo gol, o gol de falta. E no meio, o Giovanni Augusto, o herói de Limeira, que estava no banco por questão física, deve entrar no lugar do Krigor. O Krigor foi o artilheiro da Portuguesa ano passado na Copa Paulista. Então a Lusa hoje deve ir com o Tomazella, Botucatuense, Tomazella, Douglas Borel, Quintana, Patrick, Eduardo Diniz ou Marquinhos Pedroso, Zé Ricardo, Dudu Miraíma e Giovanni Augusto ou Krigor. E na frente, Vitor Andrade foi muito bem na estreia contra a Inter, Henrique Dourado, nulo, e o Felipe Marques. Já o Bragantino pode ter mudanças em comparação ao time titular da estreia. O lateral esquerdo Juninho Capixaba, desfalque no primeiro jogo para acompanhar o nascimento do filho, pode ser a novidade na posição. E na zaga, existe a possibilidade do Léo Ortiz começar a partida como titular no lugar do Lucas Cunha, Léo Ortiz cobiçado pelo Flamengo. Então hoje o Bragantino pode ir com o Cleiton, Andrés Hurtado, Léo Ortiz ou Lucas Cunha e Léo Realpe, e Juninho Capixaba ou Lua Cândido, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Bruno Gonçalves, Elinho, Mosqueira e Thiago Borbas. Então tá aí, hoje mais um jogo, 7h30, um jogo que eu vou acompanhar, Portuguesa e Bragantino. Cacau, ver se a Portuguesa consegue embalar a sua segunda vitória para encaminhar a sua manutenção à elite do Campeonato Paulista contra o Bragantino, querendo reagir no campeonato. O problema aí foi essa derrota do Bragantino para Água Santa, né? Foi ruim para a Portuguesa em todos os sentidos. E pegar esse Bragantino embalado, agora mas me veio aqui, né? Eu lembrei que no ano passado foi 3-0. Foi? 3-0 para a Portuguesa. 3-0, né? Foi um dia a gente tava, acho que foi o aniversário da André, foi no dia do aniversário da André, a gente tava junto, você acompanhou esse jogo. Não precisa ser 3-0, mas se for meio a 0 já tá ótimo pro... Certeza. Ótimo pro... Eu quero os 3 pontos. 3 pontos, né? Mas eu acho que dessa vez vai ser mais difícil.
Acredito eu, em virtude dos resultados da primeira rodada, porque uma eventual derrota do Bragantino, como é um campeonato de tiro curto, uma eventual derrota do Bragantino começa a complicar na chave, né? Porque começa a perder o contato, uma eventual, por exemplo, vitória do Corinthians com o Ituano, uma derrota do Bragantino para a Portuguesa, o Corinthians abre 6 pontos, né? Vantagem considerável num campeonato de tiro curto, aí são 12 jogos apenas, né, nessa primeira fase. E para a Portuguesa, né, depois desse resultado muito bom contra a Inter de Limeira, vai buscar a sua segunda vitória consecutiva sobre o grande Bragantino. O Bragantino hoje é uma das grandes equipes, uma das favoritas no Campeonato Paulista, né? Equipe de Série A, de brasileiro, Libertadores, né? E o Bragantino, inclusive o Bragantino tem que estar bem preparado porque vai disputar a pré-Libertadores, né? Então, já logo já vai ter o jogo da pré-Libertadores e o Campeonato Paulista serve como um preparativo aí para a equipe de Bragança Paulista. Hoje a gente pode considerar que é o quarto grande do futebol paulista, né? Em virtude do Santos hoje está na Série B, né? É uma das quatro equipes paulistas no Campeonato Brasileiro da Série A. Mas enfim, jogo difícil e jogo interessante, né? Esse Português e Bragantino é um jogo interessante. Eu vou falar para você que se for um empate não vai ser um resultado ruim para Portuguesa, não. Um empate com o Bragantino não é um resultado ruim para Portuguesa, na minha opinião. Principalmente depois da vitória em Limeira. Não, também acho, mas que consiga conquistar os pontos. Se ganhar, melhor. Não vejo a hora de chegar a pelo menos uns 12 pontos ali no campeonato para ter um respiro, e o que vier é lucro. Bom, Cacau, vamos seguir aqui com o nosso Alfa Resenha, falar agora do esporte aqui da região, falar da Sanca Cup, porque temos representantes aqui, inclusive na nossa live, o Carlão, que sempre nos acompanha, está lá com o AMB Futebol Clube na Sanca Cup. Vamos dizer um pouquinho agora como é que estão as disputas no campeonato. O AMB está com duas equipes lá, o Sub-15 e o Sub-17. O Sub-17 estreou com vitória por WO contra o Friburgo Futebol na segunda-feira. Então, placar de 3-0 a favor de AMB. E ontem empatou com o Barretos em 1-1. Agora a equipe joga novamente na quinta-feira e, em caso de vitória, tem chance de estar entre os 16 classificados para a fase eliminatória. Já a equipe do Sub-15 perdeu na segunda-feira por 1-0 para o Friburgo Futebol e ontem novamente foi derrotado pelo Barretos por 2-1. E hoje a equipe entra a campo novamente contra a Nova São Carlense. Esse que é o último jogo da fase de classificação. E 32 equipes se classificam para a fase eliminatória. Então o Carlão passou esses resultados para mim, só que disse que o grande objetivo lá do AMB Futebol Clube nessa competição, o grande objetivo foi alcançado, uma vez que 8 jogadores, somando jogadores do Sub-17 e Sub-15, acho que são 5 e 3, eu só não sei de que categorias, já despertaram interesses de empresários que estão acompanhando o campeonato e vão ser observados mais de perto. Lembrando que a missão do AMB é revelar jovens jogadores. Então, na primeira competição que o AMB está indo para disputar, já está conseguindo chamar a atenção de gente lá do futebol que pode, quem sabe, levar esses jogadores a carreiras profissionais. Uma participação aí do AMB, principalmente isso aí, na categoria de base é isso, né? Aqui no interior, o resultado é importante para que se possa jogar mais. Sim. Né? Só nesse sentido, né? Mas o título não é o mais importante. Se já atingiu isso aí de 8 meninos estarem sendo observados, já foi atingido o objetivo aí. Parabéns pro Carlão, parabéns dessa nova equipe da região aí, o AMB, né? Que o Carlão é uma pessoa muito séria, já conhece há muitos anos, né? Espero que dê muito certo esse projeto aí dele, porque merece uma pessoa do bem que realmente quer o bem aí para essa molecada aí de AMB região. Inclusive, alguns jogadores são de fora. Então vão ficar alojados lá no centro do AMB mesmo. Sinal que o projeto está indo com tudo aí. O projeto é bacana. E, inclusive, o Carlão ficou de vir aqui ao nosso programa ao final da sua participação aí na Sanca Cup. Aí vai poder trazer certinho maiores detalhes de como é que está sendo desenvolvido esse projeto e a preparação desses jovens talentos aí para o mundo esportivo. Bom, Cacau, esses eram os nossos destaques de hoje no nosso Alfa Resenha. Bastante assunto hoje,
pessoal participando bastante, gostei do envolvimento de vocês aqui com o nosso programa, sempre enriquecendo. E dizer que amanhã a gente está de volta trazendo muito mais informações, correto? É isso aí, Vinícius. Obrigado mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui. Obrigado a todo mundo que participou, né? Sempre interessante essa interação aí com o público. Podem fazer perguntas, a gente pode, né? A gente está aqui para tentar debater isso aí. Eu acho que sempre o programa é feito junto com vocês. Exatamente. O debate é sempre importante, né? A troca de opiniões aí sempre é enriquecedora. Valeu então para todo mundo. Voltamos amanhã, meio-dia, se assim Deus nos permitir. Um abraço a todos, uma ótima tarde. É isso aí. Vocês fiquem ligados na programação da Rádio Alfa. Muito conteúdo bom, de qualidade. E a gente volta amanhã a partir do meio-dia. Grande abraço a todos. Valeu!